os homens, eles saíam para caçar e as mulheres cuidavam das crianças. Então, o que eles entendem que pode ter provocado algumas mudanças e que hoje a gente percebe elas emocionalmente. Primeiro, a gente falou que nós mulheres temos essa sobrecarga hormonal que nos deixa mais vulneráveis a emoções negativas, né? Negativas entre aspas, lembra que a gente falou? Né? E vocês lembram lá que nas emoções básicas tem a tristeza, né? Não tem amor, tem a tristeza, né? Para quem acompanha meu trabalho já sabe, assim, o amor ele vem da capacidade da gente sentir tristeza. Né? Esses estudiosos que entendem que houve que há essa evolução cerebral, né? Assim, o cérebro ele constantemente vai se adaptando, mudando e leva muito tempo essa adaptação. Então eles entendem o seguinte, que nós mulheres nós ficávamos cuidando das crianças, né? E falando entre nós mulheres. E isso fez que a gente desenvolvesse comportamentos como... Isso foi confirmado cientificamente. Eles fizeram pesquisas e eu achei muito interessante que uma pesquisa, eles colocaram homens e mulheres assistindo vídeos de crianças sem som e as mulheres conseguiam identificar, sem ouvir o choro da criança, se a criança estava com fome, se a criança estava com frio, e os homens não conseguiam identificar. Então, eles entendem que que as mulheres têm desenvolveram a capacidade de decifrar comunicação, de decifrar sinais sem comunicação verbal. Ou seja, a mulher conseguiria ler as outras pessoas, ainda que as pessoas não falassem. Se a pessoa está triste, se a pessoa está chateada, se a pessoa está nervosa, a mulher teria a capacidade de perceber isso, né? As mulheres também têm, né, no caso, e a gente está falando de uma forma generalizada, tá, gente? Sempre lembra que a gente está falando de uma forma generalizada porque toda regra tem exceção. Maior capacidade de comunicação. Cientificamente, é confirmado que a área cerebral da fala das mulheres é mais desenvolvida do que a dos homens. As mulheres desenvolveram a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e aí, também por conta dos cuidados com os filhos, elas desenvolveram empatia e a capacidade de uma maior inclinação de cuidar do outro. Tá? Uma maior inclinação de cuidar do outro. Enquanto os homens precisavam sair para ir caçar. Então, porque eles precisavam permanecer muito tempo em silêncio, eles têm dificuldade com comunicação, porque eles precisavam ficar muito tempo em silêncio para poder caçar. Os homens têm uma necessidade de fazer uma coisa de cada vez, enquanto as mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo. E os homens precisaram, ao longo da história deles, ocultar emoções, porque eles precisavam sair para caçar, ficavam tempo fora, e depois eles precisavam deixar a família para ir trabalhar e ficavam um tempo fora. Onde isso influencia na nossa emoção, né? A gente tem, por um lado, as mulheres que, ao longo de sua evolução, foram se tornando empáticas, cuidadosas, mais sensíveis por conta da explosão de hormônios. E do outro lado, nós temos um grupo de pessoas, os homens, que foram obrigados a reprimir suas emoções.